Caríssimos irmãos e irmãs, conosco aqui no Santuário da Vida, também você que nos acompanha neste momento pela Rede Vida, neste momento de oração, de ação de graças. Eu não sei o que vocês sentiram no coração quando Jesus falava esse Evangelho, mas me dá vontade de continuar a experimentar este momento de louvação de Jesus. Ele parece que é tomado por uma alegria, tanto é que naquele momento São Lucas está dizendo, Jesus exultou no Espírito Santo. Então parece que Jesus foi tomado de uma alegria tal, que ele exulta no Espírito Santo e começa a falar essas coisas bonitas, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Pelo que Jesus está louvando? Porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. O que será que o Pai escondeu dos sábios e inteligentes e mostrou para os pequeninos? É Ele mesmo, é o próprio Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos este tempo de advento e é o tempo em que nós fazemos o quê? Celebramos a espera na certeza de Jesus que vem. E Jesus estava diante dos olhos daquelas pessoas. Jesus era o quê? Era o cumprimento da promessa que Deus havia feito, até pelo profeta Isaías, que nós vimos na primeira leitura. Algumas pessoas viam esse cumprimento, outras pessoas não estavam nem aí. Ou seja, Jesus procura corações abertos para que queiram entender qual é a mensagem de Deus. Jesus procura pessoas que tenham um coração largo, que se considerem pequenas, porque gente arrogante não entende o que Deus fala, porque no coração de pessoas arrogantes e orgulhosas, cabe uma única pessoa, ela mesma, não cabe mais ninguém. Se nós somos assim, fechamos o nosso coração e não cabe mais ninguém no nosso coração. Agora, se nós nos fazemos pequeninos, a grande característica do pequenino é a característica de que sabe que depende de alguém. E nós somos convidados a sermos esses pequeninos e a reconhecer que nossa vida todinha depende do Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus exultou no Espírito Santo. Você também já exultou no Espírito Santo? Alguém aqui já exultou no Espírito Santo? Corresponde talvez a viver uma alegria de alguma coisa que não está fora, mas uma alegria de alguma coisa que está dentro. É aquela alegria que o coração parece que vai sair do peito, não sei se vocês sentiram isso, parece, não é a paixão não, é aquela alegria, parece que o coração vai sair do peito e você tem aquela certeza absoluta, Deus está comigo, é Ele o causador desse meu sentimento. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus exulta no Espírito Santo, Ele demonstra essa alegria que tem muita força na ressurreição. São Paulo, se alguém quiser ler depois a carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, São Paulo vai dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos no Senhor. São Paulo escreveu desse jeito, eu repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Você sabe onde São Paulo estava quando escreveu essas palavras ou não? Não sei se vocês têm curiosidade, na cadeia. São Paulo estava preso. Como que São Paulo poderia escrever para alguém se alegrar estando na prisão? São Paulo entendeu que não era a sua circunstância que determinava quem ele era, o que ele acreditava e o que ele sentiria. Quem determina quem ele era, quem determinou e quem determina quem nós somos é o próprio Deus. Não são as nossas circunstâncias. O mundo de Paulo provavelmente estava caindo, desmoronando, mas ele tinha a certeza de onde colocou a sua confiança. E é daqui, irmãos e irmãs, que nós entendemos isso. Jesus exultou no Espírito Santo, estava totalmente mergulhado em Deus, sendo Deus. Se nós quisermos também uma vida mergulhada no Espírito Santo, seremos capazes disso. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, para quem está aqui com a gente, não é? Você já agradeceu a Deus por alguma coisa hoje? Já louvou a Deus por alguma coisa hoje? Quando Jesus está dizendo que Ele exulta e louva ao Pai, está nos ensinando a sermos também pessoas gratas, né? A hora que o despertador tocou lá em casa hoje, 6 horas, antes de abrir os olhos eu falei, Senhor, obrigado, eu consegui ouvir novamente o despertador.
Tinha missa às 7 da manhã, mas obrigado mais uma vez, porque a noite passada o Senhor mandou uma chuva e a gente estava precisando, e agora que o Senhor abençoe o nosso dia. Irmãos e irmãs, pessoas mergulhadas em Deus são pessoas gratas. Sejamos assim. E essa gratidão ela vai fazendo o quê? Vai cada vez mais transbordando. E Jesus continua, olha, tem muita gente que desejou ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não puderam ouvir. Jesus estava falando dele mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai para a primeira leitura do profeta Isaías, mas já havia muita profecia a respeito do Salvador. Vocês têm noção de quanta gente esperava o cumprimento disso? Não dá nem para ter noção. O tanto de gente que esperava o cumprimento dessa promessa que Deus havia feito. E ali diante dos olhos dos discípulos e daquelas pessoas, Jesus estava, o cumprimento da promessa do Pai. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente vê só o que nós queremos ver. Esses nossos olhos mortais aqui não veem tudo aquilo que Deus quer que a gente veja. Para isso é preciso docilidade. A gente poderia, sabe, fazer uma especialização em detalhes. Mas, padre, quem que se especializa em detalhes? Reconhecer as coisas pequenas que Deus faz por nós todos os dias. Eu acho muito bonito, né? De vez em quando, ainda ontem umas pessoas estavam comentando comigo, dizendo assim, padre, olha, eu fiz um bem àquela pessoa lá, ela nem sabe que foi eu quem fiz. Ela não me agradeceu não, mas ela nem sabe que foi eu quem fiz aquele bem. Você já fez isso? E alguém não ficou sabendo o que você fez? Gente, são essas coisas pequenas. Do mesmo modo como a gente faz às vezes algumas coisas pequenas para as pessoas, sem que elas saibam, também tem gente que faz as coisas pequenas para nós também. O que isso nos leva a ter no coração? A ver o mundo com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. Tem um dozinho aí, meninos? Deixa eu ver se eu lembro. Estava escrevendo uma música. Preciso ver o outro. Acho que é preciso olhar o outro com os olhos de Jesus. No olhar bondoso amigo, levar paz, encher de luz. Na alegria da ternura, ser o abraço, o amor de Deus. Dar ao outro com carinho, o amor que ninguém deu. E agora eu tenho que terminar de escrever essa música. Mas enfim, a gente tem que pedir de fato ao Espírito Santo que nos faça enxergar o outro e as coisas com o olhar de Deus. Tem muita gente que de repente precisaria só de um agradecimento para ser melhor ainda. Saibamos dizer sempre obrigado. Isso também é exultar no Espírito Santo. E como é que a gente relaciona essa palavra com o advento? Esse período tão bonito, irmãos e irmãs, que nós começamos a partir do último domingo, que marca a nossa preparação para o Natal. O advento é o nosso tempo de exultação contida. Sabe aquela alegria que a gente tem, mas ainda não manifesta? Fica um pouquinho escondida, mas você sabe que haverá um momento de que ela vai sair. Tanto é que nas nossas missas a gente não está cantando mais o hino de louvor. Só vamos cantar o hino de louvor no Natal. Por quê? Porque a gente está contendo essa alegria da certeza de Cristo que vem, para que lá no Natal a gente coloque tudo isso para fora. Sim, nós estamos aqui celebrando o tempo de advento na espera. E como é bom esperar uma certeza. Tem gente que espera na dúvida. O que é esperar na dúvida? Você não sabe se vai acontecer aquela espera tua. E aí quando frustra você fica triste. Não, a nossa espera é a espera da certeza, porque nós sabemos que nosso Senhor virá. E existem muitos modos, né, da gente viver uma espera. Olha aqui o que o profeta Isaías nos diz. O profeta é fantástico. Ele começa a falar de como seria esse Messias. E aí ele diz assim: no temor do Senhor encontra o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os pacíficos. É comum nós cristãos fazermos um propósito para celebrar o Natal, um propósito de melhoria interna da fé. Que tal a gente fazer esse propósito
não julgar pelas aparências que vemos, e nem decidirmos alguma coisa porque a gente ouviu alguma coisa do irmão. O que vocês acham? É um belo propósito, né? A gente julga os outros com tanta facilidade? Não. Para pessoas que querem exultar no Espírito Santo e viver uma alegria que não está fora, mas é dentro, essas pessoas procuram ser como Jesus. Elas procuram ser mais dóceis. Elas não julgam os outros. Elas amam os outros. E aí sim, irmãos e irmãs, essa nossa espera, essa nossa exultação, esse advento, poderá se traduzir como que num amado que espera sua amada, ou numa amada que espera o seu amado. O nosso amado é o Senhor, e por isso eu quero concluir essa reflexão com alguns versículos do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é um livro maravilhoso, você lê numa sentadinha, né? Então eu trouxe alguns versículos aqui para retratar um pouco dessa nossa espera por Jesus que vem. Você que está nos acompanhando, se quiser, né? Eu coloquei lá no meu Instagram, Padre Emerson Silva, é só acessar, está nos stories lá, depois você vai pegar e não vai ficar sem, né? Mas olha só o que nos diz o Cântico dos Cânticos sobre nós que estamos esperando o Natal, a vinda de nosso Senhor. Em meu leito, durante a noite, procurei o amor da minha vida, procurei-o e não o encontrei. Vou, pois, levantar-me e percorrer a cidade, pelas ruas e praças. Encontraram-me os guardas que faziam ronda pela cidade. Acaso vistes vós o amor de minha alma? Pouco depois de ter passado por eles, encontrei afinal o amor de minha alma. Segurei-o e não o soltarei. Eu durmo, mas o meu coração vigia. Um barulho é a voz do meu amado batendo. Abre-me, ó minha irmã, ó minha amiga, minha pomba, meu tudo. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. Ele me apacenta entre os lírios. Amado meu, venha. Amado meu, venha. Que chegue logo o Natal. Que chegue logo o nosso Senhor. Que chegue logo o nosso amado. Para transformar definitivamente as nossas vidas. Sabe o que eu desejo para você nesse novo ano? Maior intimidade com o nosso amor, nosso Senhor. Faça isso.